Flowise lançou a versão 2.0 e colocaram várias novidades legais aqui, cara. Vamos dar uma olhada no que eles têm. Eu já tô com o meu Flowise aberto aqui, atualizado nessa nova versão. E vamos dentro de cada um desses flows aqui que eles criaram como exemplo. O primeiro flow é um Agentic Reg. Basicamente, deixa eu rodar aqui para traduzir para vocês. Traduzir para inglês não, né, velho? Aí a do Google aí, ó, pô, Gemini funcionando, que é uma beleza. Agora sim, agora sim. Então eles lançaram o quê? Reg Agent, um reg de autoaperfeiçoamento que verifica a relevância dos documentos recuperados para a pergunta do usuário. Se os documentos forem considerados irrelevantes, o agente reformulará a pergunta e voltará para recuperar um novo conjunto de documentos até que eles passem na pontuação de relevância. Vamos ver o nome desse flow aqui, é Agentic Reg. Vamos dar uma olhada aqui. Agentic Reg. É um flow grande, cara. Tem alguns nós que eles lançaram novos. Então, já estou vendo aqui esse start é um nó novo. O end é um nó novo. Conditional agent. Então, tem alguns nós novos aqui que parecem ser bem interessantes. Vamos dar uma olhada, vamos tentar entender o que cada um desses aqui faz, cara. A LLM vai decidir se a tool é necessária para procurar... se é necessário usar tools para procurar das databases vetoriais, tá? O que esse cara tem aqui, então? Basicamente, essa Retriever Tool, ela faz um retrieve, né? Ela faz uma busca num banco de dados vetorial do Pinecone. E tem os embeddings aqui da OpenAI para transformar a busca em vetor, né? Beleza. O Pinecone aqui não está configurado. Deixa eu usar esse template aqui só para a gente conseguir abrir os nós. Beleza. Então, essa tool aqui, ela procura e retorna documentos da Apple e essa aqui da Tesla. Ok? Então, ele é um flow que basicamente vai procurar documentos da Apple e da Tesla. Isso aqui pode ser adaptado para qualquer banco de dados, né? Interessante. Beleza. Quando ele começa, pelo que eu entendi, esse nó de start aqui, ele é um nó que inicia os parâmetros da onde vai começar a conversa. Os parâmetros que ele está iniciando aqui é o OpenAI, ele está iniciando o modelo, beleza? Está iniciando a memória do agente e o estado. O estado aqui, ele funciona como se fosse um cache. Esse cache ele vai funcionar, cara, para guardar memória temporária do agente, que ele vai utilizar enquanto ele está processando o flow, se é isso que eu entendi. Flowise é bom, né, cara? Porque o Flowise ele tem a documentação dele perfeita. Você entra lá, tem uma linha escrita na documentação e novidade não tem documentação. Então, tem que ir tudo meio na adivinhação. Mas, pelo que eu entendi, é isso aqui, beleza? Vamos no start. Então, ele começou o flow, iniciou o modelo de IA, iniciou a memória do agente vazia. Nem dá para mudar isso aqui, ó. Ele só usa SQLite aqui. O caminho da database dá para mudar, mas basicamente não é para mudar isso aqui. O estado, que ele inicia vazio, que é o nosso cache, ok. Quando ele começa, ele chama esse primeiro node LLM aqui, Start Agent LLM Tool Node. O nome é agente, vamos ver o prompt desse cara aqui. Você é um expert em finanças que sempre responde questões com a informação mais relevante utilizando as ferramentas que estão à sua disposição. As ferramentas disponíveis são procurar na Apple e procurar na Tesla. E aqui ele está passando a data atual, ok? Human Prompt é o text, provavelmente isso aqui é a pergunta do cara, né? Então a pergunta que a gente mandar para cá, ele vai fazer pro agente. Formatar, ele tem algum valor? Aqui, ó, text é a variável question. Essa variável question, ela é literalmente o texto que a gente mandar aqui. Então, se eu escrever aqui, preciso salvar o flow para poder escrever. Se eu escrever aqui qualquer coisa, ele vai botar na variável question, beleza? Eu estou sem a chave do OpenAI aqui, por isso que ele não fez nada. Mas deixa eu abrir aqui. Tá.
e ele não está fazendo nenhum update na tabela de estado, ou seja, no cache. Ok. O que esse cara está fazendo? Ele está basicamente analisando o contexto da frase que a gente enviar e falando se ele precisa utilizar uma tool ou não. Aí ele manda para este cara. Este é um tool node. Esse aqui é um nó novo também, que lançou no Flowise. E pelo que eu entendi, esse nó ele funciona basicamente para a gente forçar o uso da tool. Então ele é um nó que especificamente vai usar a tool. Não tem aquela alucinação da gente falar que usou a tool e não usou a tool, como acontecia antes com diversos sistemas de agente. Cara, isso aqui é um nó que pode ser bem interessante, tá? Bem interessante. Vamos ver os parâmetros dele aqui. Você está prestes a executar a tool. Pergunte se o usuário quer proceder. Ok. Tools provavelmente é um parâmetro nativo do Flowise, tá? Que se refere a essas ferramentas aqui. Olha só que interessante, ele tem um Human in the Loop aqui também. Então ele pode ou não, né? Se tiver marcado aqui como requer aprovação, ele vai perguntar para aprovar antes de executar as tools. Isso aqui é para prevenir aquele uso que a gente faz de tool sem querer, tá ligado? Você conecta a API do Google no agente e a API do Google vai gastar ali uns dólarzinhos para executar e o agente começa a usar essa tool ali sem parar e sem querer também. Então, é interessante que eles botaram um botão para prevenir isso aqui. Pergunte se o usuário quer proceder, beleza. Como está desabilitado, ele não vai perguntar, ele vai rodar direto. E aí ele vai fazer um update na tabela de estado usando código. Ok, vamos ver o que esse código aqui é. Interessante, né? Eles deixam usar código e deixam utilizar a tabela mesmo. Então ele está setando a variável resultado. A variável resultado ele é o flow output. Isso aqui, tá? Isso aqui é uma variável padrão do sistema que vai basicamente pegar o output deste nó aqui, deste nó de tool. Então ele vai buscar na ferramenta que ele está retrievando aqui. Cara, é muito bom traduzir os termos de inglês para português literal, né? Então ele vai estar retrievando a ferramenta. E aqui ele vai botar o resultado desse retrieve. É basicamente isso que está sendo feito aqui. Aí ele inicia uma outra variável chamada sourceDocuments, que pega o resultado na posição 0.sourceDocuments. Isso aqui deve ser algo que também está já incluso dentro da resposta da tool, tá? Então esse sourceDocuments aqui deve ser como se fosse um objeto dentro da resposta da tool, que é os documentos que ele está puxando lá do reg, né, da nossa database vetorial. Ou vazio. Então, se isso aqui existir, ele retorna, senão ele vai retornar vazio. Aí ele chama essa outra variável aqui, que é a formatted sources. Essa source aqui vai fazer um map, então ele vai interagir pelos itens deste array aqui, do source documents. Dentro de cada um, ele vai pegar o page content e ele vai pegar os metadados. E ele vai retornar o conteúdo da página e o metadado. Esse código aqui, ele está pegando o resultado dos retrievers e está tratando ele para mandar para o próximo agente. É isso que esse código aqui faz. Não vou me aprofundar tanto nele. Vamos para o próximo já. O que temos desse flow até agora, cara, tá bem interessante. Eles adicionaram esse nó novo de start, que ele vai iniciar esses parâmetros, vai mandar para esse nó. Se eu não me engano, esse LLM Node é novo também, tá? Esse LLM Node vai pegar o que o cara falou aqui na questão e vai analisar. Precisa usar tool ou não precisa? E ele sabe quais que são as tools aqui pelo nome das tools, que é Search Apple e Search Tesla. Depois de ter esse LLM Node aqui, ele vai mandar para um tool node. Esse tool aqui, eu acho que esse cara é muito interessante, velho, porque antigamente, quando você fazia tools
com o agente normal, né, utilizando o fluxo de conectar o agente na tool, tinha vezes que o agente alucinava e não usava a tool. Por mais que ele soubesse que tinha que usar a tool, ele dava a resposta como se tivesse usado a tool, mas na prática ele não tinha utilizado a tool. Pelo que eu vejo, esse tool node aqui é uma forma de tentar remediar isso, cara. Se funcionar bem, é uma grande implementação do Flowise nos fluxos de agentes. Esse tool node aqui, ele vai utilizar a tool e enviar a resposta da tool para essa LLM aqui. Esse cara aqui, ele só pega o resultado do RAG aqui e finaliza em uma resposta mais humana. Então ele manda para o Condition Agents. Esse carinha aqui é novo também. O que existia no Flowise antes era um nó de if. If-else function. Esse cara aqui, ó. Só que também tinha que programar a condição, não era algo inteligente, né? Era uma programação hard-coded. Vamos aqui agora nesse Condition Agent. Então aqui já é um agente, já adiciona a capacidade de analisar o que vem na pergunta antes para falar se determinada condição é verdadeira ou é falsa. É basicamente isso. Beleza, vamos abrir o System Prompt do cara. Você é um avaliador que está avaliando a relevância de documentos retrivados para uma pergunta de um usuário. Aqui está o documento retrivado, é o documento que ele usou a tool aqui e pegou. E aqui está a questão do usuário. Se o documento contém a palavra-chave ou uma semântica relacionada à questão do usuário, classifique como relevante. Você tem que dar um score binário como sim ou não para indicar se o documento é relevante de acordo com a questão do usuário. Lembre sempre de usar a ferramenta para dar output de sim ou não. Ok, então essa aqui é a instrução desse cara. Esse cara vai olhar a pergunta do usuário e vai falar se é relevante ou não com o documento que o agente da tool trouxe. Esse aqui é o Human Prompt, né? Isso aqui é uma instrução do que ele deve fazer agora, né? Esse aqui é o System. Então, só para especificar, o System Prompt, ele refere à função do agente. O que esse cara faz? Vamos trazer para um exemplo do mundo real? O System Prompt seria: você é um lenhador, eu sou um lenhador. Essa é a minha função. É para isso que eu nasci. É para isso que eu estou neste mundo. Ok? E o Human Prompt é a instrução do que o lenhador deve fazer. Por exemplo, pegue uma acácia. Você precisa cortar madeiras de acácia. Você precisa cortar madeiras de eucalipto. Essa é uma instrução que varia. A instrução varia, né? A instrução varia conforme o prompt, enfim. O role, a função do cara não varia, mas aqui a instrução varia. A instrução, ela está falando o quê? A conversa anterior é uma interação entre um bot e um usuário. Extraia extraia palavras-chave ou semânticas relacionadas à questão do usuário e classifique como relevante ou não. Dê um score binário de sim ou não. Se o documento é relevante para a questão, responda sim. Se não, responda não. Sempre use sim ou não. Beleza, é bem parecido com o que está no system do cara. Ele vai dar um score basicamente de sim ou não, de acordo com a relevância do documento. É isso aqui que esse Condition Agent faz. Se o output dele, se o score que ele der é sim, então ele vai para o Generate. Se o score que ele der for não, ele vai para o Rewrite. Vamos supor que ele pegou o documento. Eu estou solicitando um documento sobre as ações da Tesla. Ele vai executar aqui, vai chamar o toolNode. O toolNode vai vir aqui, vai pegar o documento sobre a Tesla e vai mandar para esse cara aqui. Esse cara aqui vai avaliar se o documento é relevante ou não para o usuário. Se o documento é relevante, ele vai para cá. Ok? Então, vamos ver o que esse cara vai fazer. Você está assessorando tarefas de pergunta e resposta. Use os seguintes pedaços do contexto recuperado para responder a questão. Se você não souber a resposta, somente fale que você não sabe e lembre de incluir citações e fontes. Ok. E ele pega a questão. Isso aqui é o que o usuário perguntou, ou seja, eu perguntei informações referentes às ações da Tesla e o contexto é o que o
o agente trouxe, né, do nossa base vetorial. Basicamente, esse cara aqui ele vai gerar a resposta humanizada para você, né? Ou seja, se o documento é relevante, gera uma resposta e manda para o usuário. Se o documento não é relevante, ele vai mandar para esse carinha aqui, ó. Olha que interessante, isso aqui é um LLM Node também. Esse cara aqui, ele vai pegar a tua pergunta e vai fazer uma pergunta melhor. Basicamente, ele está falando o seguinte: cara, tua pergunta é ruim. Deixa eu melhorar ela aqui, vamos ver se ela vai pegar a informação certa agora. É isso aqui que esse cara está fazendo. Então, vamos supor que eu falei, eu quero ações da Tesla. Quero ver ações da Tesla. E o agente que usou a tool não pegou a informação correta, pegou da Apple. Vai mandar para cá, esse cara vai checar. É relevante? Esse cara aqui vai falar, não, porque eu perguntei, o usuário perguntou da Tesla e a gente retornou da Apple. Então ele vem para cá. Esse cara aqui, ele vai basicamente pegar o que eu escrevi e reescrever. Ele vai falar o seguinte, ele vai escrever algo como se fosse, o usuário está procurando solicitações da Tesla. Então, traga informações relevantes sobre a... Enfim, ele vai pegar e ele vai elaborar melhor o que a gente perguntou, com base no contexto do que a gente perguntou. Ele vai mandar para o looping, e esse looping vai mandar de volta para o agents. Vamos ver quem que é o agents. É esse LLM Node aqui. Esse LLM Node aqui, ele é o cara que analisa se deve usar a tool ou não, tá? Só que, cara, interessante. Interessante esse esquema aqui do Flowise novo. Eles adicionaram esses nós de... É basicamente nós condicionais, né? Então você pode criar fluxos aqui, realmente fluxos grandes com isso, cara. Olha só, ele começa no start, manda para um node, esse node vai falar se deve usar a tool ou não. Então não é mais o agente que decide se deve utilizar a tool, é um nó específico. Isso aqui eu já fazia quando eu construía chatbot, que era criar um step depois, criar um passo depois do agente utilizar a tool. Eu nunca botei antes, eu botava depois. Por quê? Por questão de economia de token. Eu acho que é mais interessante botar isso aqui depois do que antes. Não sei ainda como faria isso aqui dentro do Flowise, mas o que seria um sistema legal? O agente ele tem no system dele que ele deve utilizar a tool X. Ele utilizou a tool X, beleza, ele passou. É uma condicional, né? A tool foi utilizada? Se sim, segue. Se não, ele vai para um outro carinha, para um outro agente que verifica a questão do usuário, a pergunta do usuário, e fala, cara, e classifica daí, e faz a classificação se essa pergunta deveria ser chamada a tool ou não. Se ele classificar como deveria ter chamado a tool, aí ele volta, ele executa a tool e manda de volta e segue o fluxo, né? Isso é o que eu faço. Eu acredito que é melhor assim, tá? Do que nessa forma que está feita aqui. Ok, então ele voltou para o looping, o agente manda para o tool utilizou uma das tools aqui, mandou para esse cara que gerou a resposta, que mandou para esse cara aqui, que vai checar se a resposta é relevante. Se a resposta é relevante, ele responde para o usuário. Se a resposta não é relevante, ele reescreve a pergunta e manda de volta para esse cara aqui que checa se tem que usar a tool ou não. Esse é o primeiro fluxo do Flowise que usa reg. Eu achei interessante, cara. Acredito que tem muito campo para trabalhar agora nessa nova versão do Flowise. Antigamente tinha que usar NTN, tinha que usar mais automações para fazer isso, e eles estão implementando nativamente na plataforma essas ferramentas. Maneiro, maneiro. Dá para explorar bastante isso. Vamos criar um flow depois para explorar essas condicionais aqui. Legal.